Estamos aqui para mais uma aula de desenho técnico. Hoje, dando continuidade às atividades anteriores, eu vou desenhar a primeira planta baixa para vocês. Então, mostrando aqui, o primeiro ponto a se falar é sobre o que é uma planta esquemática e o que é uma planta segundo as normas da BNT. A planta esquemática é essa aqui. Ela está desenhada não obedecendo todas as determinações da norma. Por quê? Porque é um esquema, é um esboço daquilo que eu vou fazer dentro das normas, tá? Então, essa planta aqui, ela vem com valores de janela, de porta junto a eles. Duas orientações são importantes aqui. O desenho de prancheta, como a gente tem uma letra do tamanho razoavelmente pequeno, não é muito pequeno, o que acontece? A gente cria uma legenda, né, para colocar valores, e aí determina, por exemplo, você tem 3 portas de tamanhos diferentes, eu vou pôr P1, P2, P3. Se tem 3 ou 4 janelas de tamanhos diferentes, eu vou pôr J1, J2, J3, em frente a cada um desses elementos de representação, ou seja, em frente da porta, em frente da janela, né? E aí faço uma legenda, que eu já fiz na última aula para vocês, e ali na legenda eu vou escrever P1, qual é a medida de P1, P2, qual é a medida de P2, porque às vezes podem ter 2 ou 3 portas com o mesmo valor, né, numérico. Então, eu faço uma legenda e essa legenda então vai ser a forma de eu corresponder o que está na planta com o que está nas medidas, né, na própria legenda. No desenho de computador, que é o CAD ou o Revit, qualquer um desses programas, e tem outros, o que vai acontecer? Como a capacidade da máquina é de fazer números muito diminutos, vai no AutoCAD vai haver o quê? A possibilidade de escrever os valores de portas e janelas junto a cada uma das portas e cada uma das janelas. Que não é o nosso caso, porque a gente escreve uma letra pequenininha, mas não vai ser suficientemente pequena para colocar aqui, vai ficar invisível praticamente, inelegível, vamos dizer assim. Então eu vou começar, né, fazendo a nossa planta. O que mais que eu quero explicar para vocês? Aqui, o escalímetro. As plantas de arquitetura, usualmente, isso não quer dizer que o profissional não possa colocar em outra escala. Ele pode usar 1 para 75, ele pode usar a escala de 1 para 100, depende do objetivo que ele quer alcançar, aumentando ou diminuindo essa planta. Porque às vezes, por exemplo, às vezes a planta é muito grande, mas eu não posso pôr 1 para 100, porque o 1 para 100 vai impossibilitar os detalhes que são importantes para a leitura. Então, às vezes ele usa 1 para 75, que é muito parecida com a escala de 1 para 50, né? Mas ela reduz 75 vezes o tamanho do real. Olha, gente, vocês sabem, né? Tem o cachorro. Cachorro não é como a gente, que entende tudo e se comporta. Se eu prendo, eles começam a latir. Vocês já viram em filmagens anteriores. Então eu tenho que deixar eles por aqui, porque ao menos eles não vão latir, mas algumas vezes eles vão nos perturbar, né? E essa que veio aqui agora, ela ainda é filhote, então ela não tem a menor noção de comportamento. Filma ela, que aí, ó. Até saiu. É muito assanhada. Bom, gente, então vamos continuar. Agora eu vou explicar como é que a gente usa o escalímetro, né? Na verdade, a medição aqui. Então vamos entender. Ó, de 0 até 1 equivale a 1 metro. Aí vocês estão vendo que tem a reta orientada aqui, né? Que tem a medida em milímetros. Então o que eu vou fazer? De 0 até 1 é 1 metro. Esse risquinho mais compridinho é meio metro, ou seja, 50 centímetros. E aqui, menorzinho ainda, tem outros que vão nos dar a ideia de valores de 10 em 10 centímetros, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 metro. Aí o que vai acontecer? Entre o 0
E os 10 tem um outro menorzinho ainda, que equivale o quê? A metade de 10. O que é a metade de 10? 5. Então, falando nisso em medida de real, né? O que vai ser? 5 centímetros, 10 centímetros. Aqui na régua, 5 milímetros, 10, né? Milímetros, centímetros. E aqui, 50 centímetros e aqui 1 metro. Eu espero que eu tenha conseguido elucidar para vocês essa explicação, com essa explicação. Na escala de 1 para 100, eu vou voltar aqui para ficar mais claro, ó. Na verdade, aqui eu diminui 100 vezes do real. Então, como vocês podem ver, a medida aqui é 1 centímetro ou 1 metro, e cada risquinho desse vai equivaler ou a 10 centímetros na medida de valor real, ou na medida de 100 centímetros menor, isso aqui vai valer 1 milímetro. E como eu tenho que fazer a representação, né, de parede, que são duas linhas paralelas e que elas representam por norma e por padrão, medida padrão, 15 centímetros, eu não vou conseguir fazer isso na escala de 1 para 100. Então, eu tenho que usar a escala de 1 para 50, que ela vai me dar com muito maior clareza esse detalhe, tá? O mesmo vai acontecer aqui, ó, na janela, na representação da janela. Como é que eu represento janela? Eu permaneço demonstrando que tem as linhas da parede aqui por fora, mas no vão, ou seja, no meio do vão de 15 centímetros, eu vou botar duas linhas paralelas, né, bem juntinhas, centralizadas, que representam o quê? A janela. Eu deixei um vídeo para vocês assistirem com uma outra professora, uma arquiteta. Ela explica, né, todo o procedimento para fazer traçado de planta baixa. Então, um ponto importante a se dizer é que você, quando desenha planta baixa, é como se você tivesse sobre a residência, olhando a casa ou a edificação, seja ela que for, comercial ou residencial, você está olhando como se você estivesse vendo de cima. Então, quando você vê de cima, você tem que representar, pode vir aqui, por duas linhas paralelas que representam as paredes. Como que é isso? Na verdade, isso aqui é um corte horizontal. É como se eu tirasse uma fatia da casa e tirasse a tampa. Então, o que vai sair daí? Vai sair o telhado, né? A 1,5 metro do chão, né? Então, esse corte horizontal que dá origem para o desenho da planta, de representação da planta baixa, ele está a 1,5 metro do chão. Então, tudo que está abaixo de 1,5 metro, eu faço com linha cheia, ou seja, não tem a representação em linha cheia. Estão vendo aqui, ó? Agora, tudo que está acima de 1,5 metro, eu tenho que representar de que maneira? Com linha tracejada. Por quê? Porque a linha tracejada nos diz que ali existe uma sombra, né? Ou seja, a representação de alguma outra parte da alvenaria. Essa distância da linha de fora da parede até a linha tracejada é, por padrão, 60 centímetros, que representa o quê? O beiral. O que é o beiral? É a pontinha do telhado, né? Ou seja, isso aqui, esse tracejado que contorna toda a casa, é a representação da projeção da cobertura, ou seja, da sombra que a cobertura faz aqui, né, sobre o chão. E também, como eu não estou vendo diretamente esse telhado, porque a 1,5 metro eu tirei a tampa da casa para enxergar a casa por dentro, o telhado ficou para lá. Então eu sei que ele está ali, mas eu não posso desenhar linha cheia. Por quê? Porque eu fiz um corte a 1,5 metro do chão para representar a casa por dentro. E aí eu tracejo para dizer que ali tem um telhado. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me coloquem essa dúvida ou no fórum da nossa sala de aula ou no WhatsApp, que eu posso explicar novamente, tá? Então, vou vindo aqui para a planta, né? Eu vou começar a traçar. Então, vamos lá. Na escala de 1 para 100, procure não esquecer isso. A medida em valor real, eu sempre vou usar a escala de 1 para 100, porque é a verdadeira grandeza, ou seja, de 0 até 1 centímetro. Isso é uma coisa que eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, mas eu procuro repetir, que às vezes esquece, né? Então, tá aqui, de 0 até 1 centímetro.
E na escala de 1/50, já não é mais a medida real, é uma representação da edificação que eu quero demonstrar 50 vezes menor. Então, como a medida de tempo real, lembram lá que eu expliquei quando a gente desenha margem e carimbo, que daqui, da pontinha da folha até a linha da margem, eu tenho 7 milímetros. E eles são em medida real, né? Então, para eu colocar essa planta nessa folha de papel, eu tenho que usar a medida real, né, a verdadeira grandeza, melhor dizer assim, para localizar a planta sem, esteticamente, esbarrar nas linhas da margem, tá? Então, também é um procedimento que a gente usa. Vou explicar já por quê. Ó, eu tenho que dar 2 centímetros de distância da margem superior e 2 centímetros de distância da margem lateral esquerda, para começar a desenhar minha planta. Observando aqui que quando eu tenho uma residência, uma edificação, melhor dizendo, que tem lados 2 a 2 iguais, no sentido de comprimento total do lado, eu não preciso colocar uma segunda linha de cota, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar os valores referentes a essas dimensões aqui desse lado da casa numa cota à direita dela. Então, a gente chama de cota fracionada. Acontece que desse outro lado aqui, as medidas são diferentes. Então, eu tenho que colocar outra linha de cota à esquerda e a 5 centímetros de distância do último traçado da minha planta para dar os valores referentes a essas medidas do lado de cá. Assim vai acontecer no outro lado, né? Que esses dois lados aqui são iguais 2 a 2. Esses dois são iguais 2 a 2. Então, o que eu vou fazer? Novamente, linha de cota fracionada para dar todos os valores equivalentes a esse lado da edificação. Linha de cota para dar todos esses valores, né? Linha de cota fracionada para dar todos os valores nessa linha de cota aqui. Aí, eu vou colocar uma segunda linha de cota à direita da figura ou da edificação, da planta, para dar o valor total desse lado. Porque esse é igual a esse, então eu não preciso colocar uma segunda linha de cota aqui. E a mesma coisa nesse de baixo. Eu vou colocar uma linha total de cota, de valor total, para dizer quanto vale esse lado aqui. Tá meio apagado, porque isso aqui é assim, gente. A gente leva para tirar cópia, a pessoa encarregada lá tira a cópia fora corta um pedaço da planta ou do desenho e fica sumido aqui. Agora que eu percebi isso. Mas aqui é 10.10. Quando eu for fazer o desenho aqui, eu vou representar e vocês vão ver com clareza isso aí. Bom, então vamos iniciar verdadeiramente. Então, eu dei 2 centímetros lá e 2 aqui. Então, eu vou pegar, explicando novamente, usando a lapiseira, pegando na metade dela, para dar um traçado bem leve, só para delimitar esse espaço aqui. Para que serve essa distância de 2 centímetros da linha da margem? Porque eu vou ter que colocar uma linha de cota aqui a 1 centímetro de distância. Então, o que eu vou... Não é nem isso, vou corrigir o que eu falei aqui. Eu tenho que pôr ainda o tracejado. Então, essa linha aqui vai ser o tracejado. E essa linha aqui vai ser a linha de cota. E aí, eu vou entrar mais 60 centímetros aqui para dentro para fazer a representação das linhas de parede, tá? Então, vamos lá, ó. 1 centímetro de linha de cota que eu preciso. Aí, o tracejado aqui. Aí, venho para a escala de 1 para 50 e ponho 60 centímetros. Por quê? Porque a partir do tracejado, eu estou desenhando a casa, tá? Então, se eu estou desenhando a casa, eu tenho tudo que pertence à casa, eu tenho que representar na escala de 1 para 50, certo? E a linha de cota, ela é uma forma que se convencionou de dizer quais são as medidas dos lados da casa. Então, ela está ligada à planta, mas ela não é a planta propriamente dita. Ela é a forma de representar os valores dos lados dessa edificação. Essa explicação sempre é importante a gente fazer, porque
vocês nunca viram e eu tenho que dar esses detalhes porque à medida em que eu for avançando, eu vou falar isso novamente, né? Mas é bom a gente esclarecer. Então, vou voltando aqui. 1 centímetro de distância da linha de cota, linha tracejada. Aí, a partir da linha tracejada, são 60 centímetros. E aí, ó, importante, vamos pôr bem pertinho aqui para todo mundo enxergar. De 0 até 10 centímetros. Com mais 5, são 15 centímetros que representam a espessura de parede, que vai ser desenhada aqui com 2 linhas paralelas. Então, aí eu venho aqui e ponho, ó, 15 centímetros, a partir do pontinho, que eu dei 60 centímetros de distância do tracejado. Aí, aqui de novo, ó, 60 com 15. E eu já vou dar 1 centímetro aqui de distância, eu vou voltar da 1 para 100, só para não confundir vocês. Mas aqui eu podia fazer como para 50, porque metade de 100 é 50. Então, no escalímetro, a gente faz esse cálculo, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, eu vou traçar apoiado o meu esquadro na paralela. No caso de vocês, o que vocês estão fazendo? Aquela orientação que eu dei lá no começo, de que vocês têm que colocar uma régua de 40 centímetros aqui, outra régua de 40 centímetros aqui, para ir apoiando o esquadro na régua de baixo e depois apoiar o esquadro aqui, ó. Aqui vamos imaginar que tem uma régua. Então, eu apoio o esquadro aqui fazendo 90 para deslizar com ele para traçar as linhas horizontais. E apoio na régua lá que vocês grudaram com fita crepe na mesa para fazer as linhas verticais, tá? Só recapitulando, para quem ainda não compreendeu muito bem. Aí eu venho aqui, ó, com a paralela e traço as minhas 2 linhas que vão representar a parede da casa na parte superior. Agora, eu tenho que ir me guiando pela planta aqui, gente. Escala de 1 para 50. Sempre verificar se não está confundindo 1 para 50 com 1 para 75. Elas são parecidas. Aí, eu vou olhar aqui, ó. Cota fracionada. Quanto vale dessa linha interna da parede aqui? Na verdade, é uma representação. A parede não tem linha interna, ela tem uma espessura, certo? Então, é 15 centímetros que está dado aqui, ó. E eu vou medir, ó, daqui até a próxima parede tem 4,5 metros. Então, eu venho na minha escala e marco aqui dentro, ó, 4,5. A partir disso, eu vou pôr 15 centímetros de novo, porque eu tenho que representar a parede que divide a cozinha do banheiro. Aí, meu banheiro tem 1,5 metro. Então, eu venho aqui, a partir da parede de novo, marco 1,5 metro. Aí, eu ponho 15 de novo, que é a medida de espessura da parede que divide o banheiro com o quarto, o dormitório que está aqui. Aí, quanto é que mede o dormitório? 3,50 metros. Então, eu venho aqui e marco 3,50. Mais 15 novamente, tá? Então, essas são as medidas da parte de cima. Agora, eu venho aqui, ó, e vou puxar as medidas da parte de baixo. Então, olha aqui, ó. Eu vou ter aqui na linha de cota qual é o comprimento da cozinha aqui, ó, ou largura, depende do ângulo que você olha. Então, ela tem 3 metros. Até essa paredinha, que na verdade é uma meia parede, né? Com altura de bancada, que é para fazer, ou faz uma parede inteira, não tem importância. Que é para fazer uma meia divisão, né? Porque essa sala é integrada com a cozinha. Então, para fazer uma meia divisão, para que aqui eu possa colocar, por exemplo, do lado de cá sempre o fogão, né? Aí eu já vou falar isso daqui a pouco, mas é a tríade, né? É pia, fogão e geladeira. Para que quem faz o trabalho, né, de cozinhar não fique andando quilômetros. Então, vamos lá. Eu tenho, então, que fazer 3 metros aqui. Então, eu venho aqui, ó, a partir da linha de dentro da linha da parede, eu vou marcar 3 metros com 15, que é a largura dessa paredinha aqui. Aí, a partir dos 15, eu tenho mais 5 metros.
Então, vamos marcar aqui, ó. Para eu não fazer confusão de medida, às vezes é importante eu vir aqui, ó. Eu peguei a medida lá, né? Então, eu só marco aqui, ó, um pontinho, para saber que a partir desse pontinho eu tenho que marcar mais 5 metros. Então, eu venho aqui e meço. Outra coisa importante é sempre procurem colocar a medida bem alinhada com a régua, com a reta, para se vocês enviesam assim, muda um pouquinho o valor da medida, certo? Aí, de novo aqui, ó, 15 centímetros de parede de novo. Então, eu sei que minha casa para por aqui e aqui. Ficou muito grossa essa linha, não gosto quando fica muito grossa, vamos fazer direito. Então, é importante frisar isso também. Não é porque ficou muito grosso ou muito fino, diferente da medida verdadeira, que eu vou passar para adiante e não vou consertar o que eu fiz. Desenho técnico exige capricho e paciência. Sem isso, vocês não vão fazer um desenho de qualidade. Então, não ficou bom? Apaga. Meus alunos sabem muito bem disso. Eu dizia, não tá legal, pode apagar. Então, não adianta ir para adiante sem corrigir. Essa aqui tá curta o grafite. Vamos para outra. Aqui, ó. Então, eu tô representando aqui, ó, a parede que eu disse para vocês que divide uma parte da cozinha com a sala. Aí eu vou fazer o resto aqui, ó. Então, voltando aqui, essa parede separa o banheiro da cozinha e essa separa o banheiro do quarto. Mas se vocês observarem, essa linha aqui se prolonga até lá embaixo. Então, importante dizer também, sempre que vocês tiverem linhas contínuas, é importante fazer o traço da linha contínua. Por quê? E depois eu venho apagando os excessos, para ficar com qualidade o traço. Ó, ficou mais larga de novo um pouco. Não gostei, mas eu não vou, agora eu não vou apagar, porque eu preciso celeridade para trabalhar aqui. 3,5 metros. Então, tá marcado aqui, ó. Então, eu venho aqui, puxo essa linha e traço a outra linha interna da parede, que na verdade representa a parede como um todo. Ó, agora eu vou pegar aqui, ó, eu tenho 1,5 metro de separação aqui da cozinha com a sala. Então, 1,5 metro tá aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui e vou apagar aquele excesso. E vou continuar essa linha aqui, ó, que é o resto do banheiro, certo? Então, aqui. Apagando aqui o excesso de traço. Então, nos detalhes, eu vou marcar 4,15 metros, que é o valor do comprimento do quarto, com mais 15, que é o tamanho, a espessura da parede. Agora, então, eu fecho a medida do quarto aqui. E aqui, ó. 3,85 metros, tá, gente? Então, tá aqui a minha planta. Agora, já vou marcar a linha tracejada. A linha tracejada, como eu já disse, é o beiral, ou a representação da cobertura, que é o quê? O telhado. Então, eu já marquei 60 ali. Vou marcar outros 60 aqui. E outros 60 aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, tô tracejando. Tracejado não precisa ser muito pequeno, mas também não pode ser muito grande. Aí, lembrando que o cantinho que forma o tracejado, aqui o canto da parede ou da representação,
eu tenho que fechar, tem que fazer o ângulo de 90 graus ali. Depois eu apago os excessos. Aqui. Peguei a outra lapiseira, ela começa a entrar porque eu tenho que trocar grafite. Eu não percebi isso quando preparei aqui. Então, fiquei meio quieta aqui porque eu tô fazendo a representação do telhado em toda a volta da casa aqui. Certo? Agora vamos começar... Ah, não, já vou pôr aqui as linhas, mas ainda não dá colocar medida. Então, uma linha de cota para representar a linha fracionada. Outra linha de cota para representar a linha fracionada. Aqui eu vou pôr 2 linhas de cota, porque tem a fracionada mais valor total do lado. E aqui mais 2 linhas de cota, que vão dar valor total do lado. Então, esses traçados, sempre é legal, porque você ganha mais tempo para fazer. Lembrando que a linha de cota, ela sempre tem que ser maior que o lado. Meio centímetro, mais ou menos. Aí, no final, eu vou apagando todos os excessos de linha. Lá em cima... Aí, deixa eu medir aqui de novo, porque... Aqui. E aqui. E aqui. Então, eu já coloquei todas as linhas de cota. Depois eu vou fazer a marcação dos valores das paredes. Bom, agora nós vamos fazer uma etapa que vocês ainda não conhecem, que é o quê? A representação de porta. Então, vamos lá. Eu tô olhando essa planta como se eu visse de cima. Então, como é que eu vejo a porta de cima? Eu vejo a largura dela, né? Que ela tem aqui, ó, 80. Todas as vezes que eu vou colocar medida, é largura vezes altura, tá? Então, qual é a largura da porta? 80 centímetros. Qual é a altura da porta? 2,10 metros. Então, o que aparece na minha planta baixa? A largura e a espessura da porta. Então, a largura 80 e a espessura é de 3,5, no máximo 4 centímetros de espessura, tá? Aí, no escalímetro, esses 4 centímetros não vão ficar muito nítidos, por quê? Porque a minha medida menor é de 5. Então, eu vou fazer um pouquinho menor, tem que ser no olho, porque não tem como representar de outra forma. Então, eu venho aqui, mais uma coisa importante. Aqui, ó, entre a parede contrária onde está a porta e a parede da porta, fica um pedacinho de alvenaria para eu fazer a fixação da porta. Esse pedacinho de alvenaria chama-se boneca e ele mede 10 centímetros. Então, eu venho aqui, meço na escala de 1 para 50, os 10 centímetros, e na parede onde a porta está, eu já vejo qual é a largura dela, 80. Então, a partir desses 10 centímetros, eu marco 80. E aí, aqui, de novo, eu vou colocar o quê? A largura da porta, que é 80, certo? Aí, aqui, ó, eu vou medir um pouquinho menor do que 5 milímetros. E dá para fazer, na medida em que a gente vai adquirindo a prática, dá até para fazer meio no olho. Ó, vou até ali, espessura de porta, e fecho aqui. Uma coisa importante para dizer, também é norma. Aqui no lado de fora, tem uma calçada no entorno da casa. A casa tem que ser pelo menos 10 centímetros acima do nível da calçada do lado de fora. Pelo óbvio, né, gente? Se chover muito forte, se isso aqui alagar, não entra água dentro da casa. E para representar essa ideia, eu sempre deixo a linha de fora da parede, porque vejam bem, a parede aqui, ela tá inteirinha. Quando eu abro a porta aqui, para fazer a representação da porta,
não significa que não tenha parede. A parede continua lá para baixo, na fundação, né? E continua para cima a partir dos 2,10 metros, que é a altura de porta. Então, para representar essa ideia de diferença de nível, eu vou apagar essa linha de dentro aqui, ó, da porta, da parede, no lugar da porta. Porque aí eu demonstro o quê? Eu sempre vou demonstrar que a porta está aberta. A representação de porta, ela é aberta, fazendo ângulo de 90 graus com a parede onde ela está localizada. Então, eu tenho que deixar essa linha em branco para dizer que aqui é mais baixo do que aqui, tá? Então, a primeira porta a gente já fez. Agora, vamos aqui para essa porta da cozinha. Eu vou fazer o mesmo procedimento. 10 centímetros de boneca e a porta tem 70 centímetros. Então, medidas padrão de porta podem ser 60, que não é uma boa medida, porque ela é muito estreita, mas em casa popular ainda fazem. Mediu os 70 para dentro, porque eu tenho que representar a porta com a sua largura correta. Aí aqui, ó, espessura de porta, né, 5 milímetros, desenho, e aqui a linha da parede interrompida para fazer o vão da porta. Aqui, na entrada do quarto, a mesma coisa, ó. 10 centímetros de parede com 80 de porta. Com mais 80 de porta aqui. Aí eu venho lá com minha paralela, faço o traço da porta ali. Então, vejam bem, então quase só falta essa porta aqui de entrada, a porta principal. Então, essa parte aqui é uma varanda e eu tenho uma porta aqui, ó, de 2 folhas, ou seja, ela abre em par. Então, o que que eu vou fazer aí? Eu vou centralizar, todas as vezes que vocês tiverem uma porta que está no meio do vão, o vão é a própria parede. Eu tenho que colocar essa porta centralizada esteticamente com a fachada da casa, porque aqui naturalmente é a fachada da casa. Então, eu vou pegar essa medida aqui, ó, e vou dividir ao meio para saber onde é que fica a minha porta. Então, eu sei que essa varanda, medida total dela é 4 metros, certo? Porque essa segunda linha aqui, ó, ai, caiu a tampinha. Essa segunda linha aqui eu vou apagar, ó. Por quê? Porque aqui não tem parede, a varanda é aberta, certo? O que que eu vou pôr aqui só na pontinha? Eu vou pôr um pilar para poder sustentar o telhado aqui, né? Porque essa varanda é uma varanda coberta. Depois eu chego ali e represento. Ah, esses meninos podiam ficar quietos, né? Ó. 2 metros aqui, o meio. Ó. Ossos do ofício do desenho. 2 metros. Então, aí cada folha da porta tem 80 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, a partir do meio que eu centralizei, ponho 80 para a direita e 80 para a esquerda. A partir da medida aqui de 80, eu vou pôr 80 aqui para dentro e 80 aqui para dentro de novo. Aí eu venho e traço a minha porta aqui, ó. Certo? Mesma coisa que eu fiz na porta da cozinha, eu vou fazer aqui na porta da sala. A varanda, ela não vai estar na mesma medida que a calçada fica em volta. Mas ela também não deve estar na mesma medida da altura do nível da casa. Então, normalmente, é no máximo 5 centímetros que se dá de diferença entre a varanda externa e a parte interna da casa. Então, como existe uma diferença de nível, eu apago novamente a linha de dentro, deixando só uma pontinha ali, que é para fazer o quê? A gente representa a porta com um arco. Tem outros que representam com uma linha reta, formando o ângulo, né? Mas eu vou fazer com arco aqui para vocês. Então, vamos pegar aqui, ó. Acho que essa aqui tá melhor.
bem, ó, pegando os ângulos de 90 graus. Eu vou fazer o arco aqui, ó. Que é o percurso que a porta faz quando ela abre e fecha, né? Ela faz um arco de 90 graus. Aí, ó. Eu vou fazer a mesma... Aqui, a limitação entre o quarto e a sala é no mesmo nível, lógico, né? Você não tem que subir um degrau ou descer um degrau para entrar no quarto. Então, eu vou apagar as duas linhas aqui, ó. Certo? E vou vir com o meu gabarito, que já falamos sobre gabarito na outra aula, e vou pôr para formar os meus 90 aqui, ó. Estão vendo? Vou fazer a mesma coisa lá na porta da cozinha. Pronto. Agora, no banheiro. No banheiro, com uma porta menor, eu vou pegar um arco menor. Desenhado, certo? Bom, agora nós vamos fazer as janelas. Então, eu vou observar aqui, ó, essa janela, largura vezes altura. Na próxima planta, eu pus aqui um valor, mas eu não vou ainda pôr para vocês. Essa terceira medida é o peitoril. O que é o peitoril? É a distância do chão até onde começa a janela. E a altura da janela é 90, que é o tamanho do vão da janela. E nesse sentido assim, é a largura. Então, ela tem 1,60 m por 90 por 1,20 m. Importante dizer que medida de alinhamento padrão de porta e janela é 2,10 m. Então, a minha soma de vão vertical da janela mais o peitoril sempre tem que dar 2,10 m. O que ficar fora disso, ou eu mudei, criei uma outra medida, mas se você vai comprar uma porta no mercado aí, em qualquer loja de materiais de construção, as portas vão ter 2,10. Qual é a porta que não tem 2,10? Aqui na minha casa eu tenho essas portas da Sasazaki, que é porta-janela, elas são mais altas. Se eu não me engano é 2,15, às vezes é 2,20, mas medida de porta interna, tudo 2,10. E por exemplo, eu quero fazer uma porta mais sofisticada para a entrada da casa. Aí eu crio uma porta maior, né, mais larga, mas as medidas de altura são 2,10 e a medida de largura começa nos 60, que não está sendo muito usada, mas casa popular ainda tem, 70 e 80, que é a medida padrão. Tem inclusive porta de 90. Então são medidas que vão variando, mas não vai ter uma porta de 65, por exemplo, você não vai encontrar para comprar, nem de 95, entenderam? Os padrões são esses aí. Tá, continuando. Agora eu vou fazer as janelas. Então, quando eu vou fazer as janelas, eu pego as medidas de todas elas, começo pela primeira. Então, o que eu tenho que observar? Que essa janela está centralizada nessa parede da cozinha. Então, como é que eu faço para centralizar? Eu pego a medida total desse lado da parede da cozinha, divido ao meio. 4,5 metros vai dar 2,25, certo? Então, eu vou pôr aqui, ó, pego a partir da linha interna da minha parede da cozinha e ponho lá, 2,10, 25. Então, medida interna, 25. Marco aqui, então eu achei o meio da minha janela. Quanto tem a janela? 1,60 m. 1,60 m dividido por 2 dá 80. Então, nesse 2,25 aqui, eu vou marcar 80 para a direita e 80 para a esquerda. Então, eu já sei que localizei a minha janela da cozinha aqui. Deixa eu apagar isso aqui, senão vai me confundir. Certo? Agora aqui no banheiro, mesma coisa, o meu banheiro tem 1,5 m de largura e a porta tem 80. Então, 1,5 m é 75, certo? A metade. Eu venho aqui e marco 75. Quanto tem a janela? 80. 80 é 40 para a direita e 40 para a esquerda. No quarto, 3,5 metros. Metade de 3,5 é 1,75. Então, eu venho aqui e marco 1,5 m, 60, 75. Então, tá aqui o centro da janela. A janela
tem 2 metros de largura. Então, eu venho aqui, ó, no meio da parede e ponho 1 metro para a direita, outro metro para a esquerda, tá? Agora aqui, ó, essa janela da sala, ela não tá centralizada. Ela tá me dizendo aqui, ó, uma cota interna aqui, tá me dizendo que ela está a 1 metro de distância da parede contrária onde ela está representada. Então, eu venho aqui, ó, e meço 1 metro, sempre na escala de 1 para 50, e vejo qual é a largura da janela, ó, 3 metros. Então, eu vou marcar 3 metros aqui. Aí, ainda não fiz isso lá em cima, eu vou fazer tudo de uma vez. Como nessa parede só tem uma janela, eu vou fazer. Aí, nessa outra parede, tem uma outra janela aqui, ó. Ela também tem uma distância aqui, ó. Tá vendo a cota interna? Então, ela está a 3 metros da parede contrária a ela. Então, eu venho aqui e meço 3 metros. E a minha janela tem quanto? 2. Então, eu vou marcar 2 aqui. Então, eu coloquei já todas as larguras de janela, né? Aqui, ó, faltou, não. Aí, o que que eu faço? Vamos ver de novo aqui. Largura de parede, 15 centímetros, certo? Metade de 15 é 7,5. Então, o que que vai acontecer? 7,5 aqui, ó, aqui é 5. Aí, aqui, ó, 7,5 é mais ou menos aqui. Então, eu vou achar esse meio aqui no vão, ó. É complicado. Então, eu vou lá, ó, 15. Aqui, ó. Vou pegar outra que o grafite acabou ali. Certo? Aí, eu venho aqui, ó, eu vou até levantar para eu enxergar o que eu vou fazer, para não ficar errado. Eu tenho que colocar 2 linhas paralelas de 3 centímetros entre elas, centralizada nesse vão de 15. Complicado, né? Então, vamos tentar. Nem sempre sai no meio. Vamos ver se ficou bom. Não ficou, viu, gente? Tá mal feito. Vou tentar fazer, não. Eu não vou apagar, porque nós temos que pensar no nosso tempo aqui. Então, eu vou tentar fazer a outra centralizada. Essa ficou um pouquinho melhor. Não pense que professor é o rei da medida, não. Essa melhorou um pouquinho mais, mas nenhuma tá bem feita. Importante dizer, né, que essas 2 linhas paralelas que representam a janela que eu vejo de cima, elas têm que estar bem no meio do vão aqui. Eu acho que esse meus 15 centímetros tá um pouquinho mais estreito. Bom, agora vamos para o detalhamento. Então, janela, representação assim. Nós vamos ter uma outra janela de correr, por exemplo, numa outra planta, que aí eu vou mostrar para vocês como é que é a representação de janela de correr. Bom, agora eu vou começar com os detalhes aqui. Então, vamos começar aqui pelo banheiro. Tem o box. O box, gente, também, medida padrão, 80 centímetros de largura. Então, eu venho aqui e traço 2 linhas fininhas para representar a delimitação do vão do box. Aí, o vaso sanitário e a pia. Essa pia, então, eu fiz ela com uma bancadinha para ficar mais bonitinha e tal. Então, profundidade, vamos entender aqui, né? A pia. Ela tem de profundidade mais ou menos 50, 55. Não pode ser menor que isso, por quê? Porque existe um padrão aqui, ó, que fica aqui, que é justamente o quê? A tubulação que sai da parede para alimentar, né, com água a pia. E aí tem o comprimento da torneira. Então, esse espaçozinho aqui, mais o vão, não pode ser muito menor, porque senão essa pia, a torneira fica muito encostada. Não pode, é padrão. Então, eu vou por aqui, ó. Eu tenho 1,5 metro de vão de banheiro, 10 de boneca com mais 70 de porta, são 80. 1,5 metro menos 80 é 50, né? Então, olha aqui, ó. 8, 5, 13. Não, é 70. Então, eu não preciso fazer uma bancada de 70. Então, eu venho aqui, ó, e faço 50 centímetros.
Aí eu vou colocar aqui nela uma medida razoável de 1,20 m, que é uma boa bancada para uma casa, uma pia, né, de banheiro, para pôr as coisas e tal, fazer um armário embaixo. Hoje em dia estão usando muito aquelas pias sobrepostas. Qual o inconveniente delas? Elas diminuem a altura do armário. E aí você perde espaço, porque qual é a ideia? O armário é para colocar uma porção de coisas que pertencem ao banheiro. Aí se você diminui a altura do armário, você perde armário só porque a pia fica bonita, aquela pia de louça em cima. Então eu sou meio contra. Vamos falar um pouquinho sobre gabarito. Esses gabaritos aqui, eles são meus antigos. Eu tive escritório e eu recebia um tempo que a gente ainda desenhava planta, fazia desenho de projeto na prancheta. A gente tinha que ter gabaritos de vários formatos. Aqui tá, então isso aqui é uma pasta que eu ganhei qual que é essa marca aqui mesmo? Agora sumiu, tá tudo apagado. Da Deca, tá? Uma marca de louça sanitária. Então, eu de tanto usar em sala, emprestar para os alunos, porque essa, como vocês já sabem, porque eu já pedi para vocês comprarem, gabarito é uma coisa cara, né? E aí eu acabo emprestando os meus para os alunos. E aí vai ficando, porque ele é frágil, estragado tudo. Aí eu venho aqui, ó, e ponho ou pro lado esquerdo ou pro lado direito da minha, ou no meio. Isso é gosto, né? Tá vendo, ó, o ponto, mostrando aqui o ponto de água, ó. Então, é isso aqui justamente. Então, o que que eu vou pôr aqui? Uns 5 centímetros da borda da pia e deixo o maior vão para lá para poder deixar o espaço adequado para torneira e tubulação. Aí, vou pegar um outro gabarito aqui para fazer o vaso. Esses gabaritos meus estão todos estragados, mas eu vou falar aqui bem rapidamente para vocês, vou explicar, ó. Essa linha aqui, ó, ela divide diferentes representações. Aqui está escrito lavatório, isso aqui está tudo quebrado, mas já vou explicar. Lavatório, cuba de sobrepor, bacia, que é vaso sanitário, bacia com caixa acoplada, que é o vaso sanitário, com essa caixinha d'água aqui atrás, que economiza bastante água. E o bidê, que é uma coisa que já não se usa mais, mas tem gente que ainda quer ter bidê no seu banheiro. Então, você tem que ter a representação. O que eu quero mais mostrar para vocês? Tô vendo, ó, aqui, ó, eu tenho uma cuba de sobrepor, daquelas antigas. Aqui é o lado externo dela, então eu faço o desenho dela e ponho essa sobre ela para mostrar o quê? A espessura da cuba com o espaço aqui, os 3 pontos aqui de entrada de água de torneira. Aí, essa mesma cuba, ou no vaso sanitário aqui é a mesma coisa, tá vendo, ó? A borda do vaso e que daí representa a tampa, e aqui é o vaso como se ele tivesse aberto com os 2 parafusos, né? Para segurar a tampa do vaso. Aí o que vai acontecer aqui? Aqui eu estou vendo o vaso de frente. E essa escala maior aqui é a escala de 1:20. A escala de 1:20 ela é muito usada para fazer detalhamento de projeto. Então, por exemplo, eu vou fazer detalhar o banheiro. Então, para demonstrar como é que vai ser detalhe de puxador ou de localização na alvenaria, de espaço para colocar shampoos, ou, por exemplo, no box, né? Tá usando muito aquele nicho que é feito de pedra, ou tem já de louça sanitária, mas o mais comum é feito de pedra. Então, para colocar essas coisas, né? Então, eu tenho que bolar o desenho, desenvolver o projeto do banheiro esteticamente falando. Então, eu tenho que pôr no 1:20 para a gente reconhecer os elementos todos. Você põe no 1:50, fica pequenininho, como eu vou fazer aqui, né? Então, a escala de 1:20 serve para isso. Então, aqui, ó, tem 3 valores de escala. 1:20, né? Daí, como é que eu vejo? Meu vaso em tampa, meu vaso de frente e meu vaso de lado. Aí aqui, ó, eu vou ter 1:50, que é essa que eu tô usando, ó, o vaso visto de cima, o contorno dele e a parte interna, ele visto de frente e visto de lado. Para que servem essas duas aqui? Porque depois dessas plantas aqui, nós vamos aprender a fazer corte, que eu vou ver a casa, não mais de cima, mas de frente, porque eu tenho que demonstrar a fundação, que está abaixo do nível
do piso da casa, o vão, que chama pé direito, que é a distância do piso até a laje, o teto, e o vão, outro vão, que é a cobertura, que é o telhado, que eu tenho que desenvolver o projeto de madeiramento, de tesouramento, para sustentar as telhas, certo? Então, no corte a gente vê tudo isso. Eu mandei um desenho para vocês lá de corte, para vocês terem noção do que é corte transversal e longitudinal. Então, é para isso que eu tenho, porque muitas vezes eu fazia um corte e eu vejo o meu vaso sanitário dentro do banheiro de frente. Às vezes eu vou ver de lado, então eu tenho que ter as duas representações. No meu caso aqui, eu só vou pôr minha representação do vaso em planta, mais ou menos centralizado no vão que sobra entre o box e a pia. E vou fazer o outro aqui dentro, ó. Tem gabarito que não tem isso tudo aqui, tá, gente? Por exemplo, eu não tenho gabarito para representar chuveiro, então eu tenho que fazer esse gabarito. O que que eu faço? Eu pego aqui, ó, na escala de 1/50, eu faço a haste, né? Que tem mais ou menos 60 centímetros. E centralizo o cano, né, do chuveiro no vão do box. Então, eu sei que o meu box tem 80, então o vão é meio de 80 e 40. Vocês já observaram isso, né? Que na hora que vai tomar banho, o chuveiro tá centralizadinho dentro do box, né? Então, a representação é só dois traços bem juntos. Por quê? Porque o cano tem 2,5. Aí eu venho aqui, ó, e faço o redondinho que representa o chuveiro. Normalmente é no 3 aqui do gabarito. Às vezes tem bucha maior, né? Mas a gente costuma fazer assim. Aí a última coisa que eu vou fazer aqui de detalhe interno, que vai no projeto, é a bancada da pia. Então, olha, eu vou dar 5 centímetros de distância aqui da porta e vou fazer uma bancada de 2 metros, que é uma boa bancada. A profundidade de bancada de pia de cozinha é 60. Por causa das cubas e por causa da tubulação para a torneira. Então, aqui, ó, 2 metros. Representada a pia aqui. Aí, o meio de 2 metros é 1, né? Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho que dizer, representar as cubas. Eu esqueci da cuba, eu tenho um gabaritinho aqui que tem... Na verdade, eu quebro o galho com ele. Que ele é o... É, esse aqui, é o ar-condicionado de janela, que não usa mais, né? Que esse F aqui tem mais ou menos a medida de uma cuba. Então, eu venho aqui, ó. Deixa eu só olhar lá. Ah, isso. E coloco aqui, ó, mais distante um pouco da borda. Estão vendo por que tem que ter gabarito? Porque todas essas representações ficam melhores quando a gente faz o gabarito. Agora aqui na varanda, eu vou, na esquininha da varanda aqui, eu vou fazer um pilar um pouco mais largo que o tradicional. Não vou fazer como tá ali no desenho esquemático, um pilar em L. Muito difícil usar pilar em L. Aí aqui, ó, eu vou começar a fazer, então, a malha. Esse quadriculado aqui representa o quê? A cerâmica que eu vou cobrir o piso. Onde é que a gente normalmente representa a cerâmica? É em varanda, em banheiro e área de serviço. São os lugares que a gente tem que fazer a representação. No resto da casa não tem necessidade. Por quê? Porque muitas vezes o piso não é representado por cerâmica, às vezes é madeira, às vezes é taco, às vezes é tábua corrida, então não se coloca. Então eu venho aqui, eu vou determinar que cada cerâmica aqui vai medir 30 por 30, então eu venho aqui de fora, da linha de fora. Ah, importante, outra coisa, toda vez que vocês forem fazer um piso, vocês sempre vão da parte principal pro detalhe. Então, por exemplo, uma pessoa que vai chegar nessa casa, ela vai entrar por esse lado ou por esse lado aqui da varanda. Então, eu não posso fazer um recorte, ou seja, todo mundo já observou que às vezes o pedreiro vem,
para fazer o arremate, então junto da parede lá tá o piso cortado pela metade, né? Exemplo. Por quê? Porque junto da parede sempre vai ter alguma coisa que vai interferir no visual, né? Que a gente vê. E aqui não, ó, aqui eu tenho que deixar bonitinho o piso. Então eu venho aqui e faço, ó, 30, 60, 90, 1,20, 1,5, 1,80, 2,10, é isso? De 30 em 30? Vamos ver se eu não fiz conta errada aí. 30. Eu acho que eu fiz alguma medida errada aqui, mas... Bom, gente, nós filmamos aqui parte da explicação e o celular descarregou e acabou que perdeu. Então, eu vou retomar, mas sem desenhar, porque já está desenhado. Então, quero até pedir desculpa a vocês, mas eu vou explicar. Eu estava fazendo a malha que representa o piso da varanda. Então, tá aqui representado, eu fiz 30 por 30, então 30, 30, 30 nesse sentido, 30, 30, 30 até lá o final nesse sentido. Começo a fazer 30 a partir da borda aqui da varanda e dessa aqui. E aí faço o recorte, que é esse pedacinho de cerâmica que todo mundo já viu, junto da parede, que fica menos feio, vamos dizer assim. No banheiro a mesma coisa, eu começo a quadricular daqui para lá, e daqui para lá, porque aí atrás aqui das louças e do mobiliário fica o recorte quando necessário, tá bom? Bom, isso aqui eu já expliquei para vocês. Eu coloquei os círculozinhos na frente das portas e janelas para estabelecer uma representação para colocar aqui na legenda que está feita aqui ao lado, né? Então, janela 1, eu começo sempre do menor para o maior, então... Porta 1, desculpem. Porta 1, a porta menor é do banheiro. Então, P1 tá aqui a correspondente à medida 0,70 por 2,10 metros. Aqui, porta 2, que são a porta de saída da cozinha, a porta do quarto e as duas folhas da porta principal da casa. Então, cada uma delas mede 80 por 2,10. Então, tá aqui, ó, 0,80 por 2,10. Depois vem a janela, certo? Então, tá lá. J1 é a menor janela que tem, é do banheiro. Então, tá lá. Ó, 0,80 por 0,60. É largura, sempre lembrando, largura vezes altura, tá? Então, a segunda janela, 1,60 m, a janela da cozinha, por 0,90, tá? Depois, a janela, o terceiro valor de janela, que é do quarto, 2 metros de largura por 1,20 de altura. A terceira janela, que é igual a do quarto aqui da sala, a mesma medida. E a quarta janela, J4, que tem 3 metros de largura por 1,20 de altura. Fazendo a legenda, né, para correspondência. Então, os números são colocados, né, dentro de cada círculo. Eu coloco o número aqui e o valor da medida. Como é que é a legenda? 2 milímetros, 3 milímetros de altura de letra. 2 milímetros que vem a separação aqui que eu fiz 2, ó, tá vendo? Foi aqui que eu errei. Esse P3 aqui não tem, né? Porque não tem 3 portas diferentes. Eu não apaguei, porque senão eu iria tomar tempo e a gente tá aqui procurando ser mais objetivo, né? Então, é óbvio que vocês não vão fazer essa linha, vocês vão juntar e pôr J1, 2, 3 e 4, que são os 3 tamanhos de janela, certo? Outra coisa que parou foi colocar os valores de cota. Então, repetindo, eu vou dar 2 milímetros de distância da linha de cota para a linha que vai determinar a altura do meu número, e 2 milímetros para fazer as linhas paralelas para escrever o valor do número, né, em todas aqui. Outra coisa importante para dizer, quando o espaçozinho é pequenininho de parede, de espessura de parede, eu não preciso escrever 0,15. Então, eu só ponho 0,15 em todas elas e fica subentendido que ela tem 15 de espessura. Estão vendo? Tudo está 0,15. Então, essa observação é legal vocês verem aqui, ó, 0,15, 0,15, tá? Outra coisa, as linhas, as cotas internas, né? Elas não devem ser colocadas lá fora porque vai dar problema de leitura. Aí confunde quem vai estar reproduzindo o projeto, né? Fazer a construção.
Sempre importante colocar o nome dos compartimentos. Então, como eu falei para vocês, letra é 3, número é 2 de altura. Então, eu coloquei aqui, ó, mais ou menos centralizado, cozinha, dormitório, estar e jantar, BWC, que é uma forma também usual de se dizer que é o banheiro, né? Vem de uma tradução em inglês, e a varanda aqui, tá, gente? Eu não falei lá no início da aula, mas é importante voltar aqui para o carimbo, certo? E fazer o carimbo direitinho. Eu deixo espaço em branco, porque aqui vocês vão colocar o nome do curso de vocês, né? Cada curso vai pôr o seu. O meu nome aqui, o nome do aluno, a escala. Qual é a escala? 1 para 50. Então, eu escrevo aqui. Como é que eu escrevo? É 1, 2 pontos, 50. É dessa forma que a gente coloca a indicação de escala. No assunto, 2 pontos, planta baixa, número 1, porque essa é a primeira planta que a gente está fazendo. A folha vai depender de como está a numeração de vocês lá, desde o primeiro trabalho feito em planta, em prancha, de papel croquis, até esse de hoje. E aqui no visto, é um visto que eu espaço para mim, e a data, vocês põem a data do dia que vocês estão fazendo esse desenho. O quadro da legenda, depois que você escreve, você fecha, dando mais ou menos 2 milímetros aqui, 2 milímetros em cima, faz a linha de alinhamento, né? Para começar todos os textos escritos a partir dessa linha, e deixa 2 milímetros abaixo, fecha o quadro. A última coisa do nosso desenho é passar a linha de contorno das paredes, certo? Reafirmando para ela se sobressair. Então, vocês percebem que quando eu faço a linha de contorno, eu faço ela sobressair. Então, tudo quanto é detalhezinho que possa ter, quase que desaparece. Aí sim, você vem limpando, né? Tirando excesso de traço, tirando excesso de ponto, apagando esses detalhezinhos, né? Para deixar o melhor possível a apresentação. Aqui, ó, a linha, né, para fazer o tamanho dos números, eu vou apagando para não ficar tão evidente, né? E o desenho tá pronto, tá, gente? Aqui eu apago esse excesso, então a linha tracejada é o beiral. O beiral mede 60, então, ó, vou pôr aqui só para lembrar vocês, ó, 0,60, que é essa medida da distância da parede, do lado da linha externa da parede até aqui, nos 4 lados, porque eu represento o beiral, que é a própria projeção da cobertura. E acredito que esteja finalizado aqui. Eu vou ver esse vídeo novamente, se tiver alguma coisa para complementar, eu mando para vocês em áudio. Então, gente, para finalizar, né, vocês vão ter a filmagem de todo esse passo a passo dado para desenhar essa primeira planta baixa. Eu vou, como eu já disse, eu vou ver o vídeo e aquilo que estiver incompleto, ou eu complemento para vocês, se vocês sentirem necessidade de ir lá por áudio, lá no nosso grupo, ou na próxima planta eu vou enfatizar aquilo que aqui não ficou visto por conta desses problemas de filmagem, tá? Então, vocês vão receber a videoaula com mais 2 fotos que vão estar no espaço para fotos lá. A foto da planta esquemática, que é aquela que eu mostrei para vocês que está fora de escala, e a planta final desenhada toda de acordo com a norma da BNT, tá? Então, ela é essa aqui que eu acabei de finalizar. Vocês não esqueçam de fazer a legenda, né? E colocar na legenda os elementos que dão referência àquilo que está na planta. Beleza, gente? Eu acho que foi isso. Então, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima oportunidade, tá bom? Tchau para vocês. Aí, ela não para falar.